gente, tudo bem? Aqui é o Alexandre, sou professor de Sociologia. A gente vai ter mais uma aula do Enem e a gente vai estar tratando também sobre violência, mais especificamente a violência em volta, né, da população jovem. E eu espero que essas aulas tenham ajudado vocês, estejam ajudando vocês, porque quando a gente trata de violência, o tema é extremamente complexo, é cheio de meandros, é cheio de detalhezinhos. E a violência é um tema que nunca acaba, né? A gente sempre está... A violência é tão epidêmica aqui, é tão gigantesca, que toda vez que a gente vai tratar da violência, a gente acaba percebendo que, por exemplo, no Enem, que vai cair uma violência específica, e a violência contra a mulher, e a violência contra a criança, e a violência contra o jovem, ok? Então vamos dar uma olhada aqui hoje na violência que envolve a população jovem, tá legal? Em uma das aulas do Enem eu já tinha trazido esse conceito para vocês, a sociabilidade violenta. Eu estou trazendo de novo para explicar um pouquinho melhor. Olha lá, aqui é um diagnóstico, né, dos homicídios do Brasil feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, tá? Esse diagnóstico é recente, tá? E o que ele está dizendo lá no final do diagnóstico, né, depois de ter analisado o número absurdo de violência e de criminalidade que acontece no Brasil? Olha lá. Novamente, a cultura adversarial e a sociabilidade violenta influenciam na forma de resolver conflitos de maneira violenta. Fatores culturais, por exemplo, a cultura machista e patriarcal, e a sociabilidade violenta, especialmente entre os jovens. Então aqui ele está chamando a atenção pelo seguinte: os jovens estão muito envolvidos com o que a gente chama de sociabilidade violenta, que é a maneira que nós temos de resolver os nossos conflitos. Dentro do mundo, ainda mais um mundo e num país tão desigual como o nosso, conflitos é absolutamente normal que aconteça. Né? A sociedade é justamente feita por essas tensões. Agora, a gente tem formas de resolver isso, né? E a sociabilidade violenta é justamente a pior forma. Em vez da gente buscar o diálogo, em vez da gente buscar as autoridades, em vez da gente buscar a justiça, a gente resolve sendo violento. E olha só, tem a ver muito também com essa cultura machista, patriarcal, aquela ideia do jovem, né? Aquela ideia boba de como que o homem deve resolver as suas próprias coisas, porque tem muito a ver também não só com o jovem, mas também com a questão masculina. Vamos dar uma olhada? Por que a questão masculina? Porque 90% dos homicídios que ocorrem no Brasil envolve homens. Percebe aquela questão da cultura machista? E olha só, quando a gente fala de sociabilidade violenta, que é a maneira violenta de resolver conflitos, a gente tem esse tipo de resultado. Dependendo do local do Brasil, dependendo do município, dependendo do estado, os homicídios por motivos fúteis podem ser de 25% até 80%. O que significa homicídios por motivos fúteis? É aquela briga com o vizinho, a briga familiar, é aquela briga de trânsito, que a maneira de se resolver aquele conflito poderia ser por inúmeras outras maneiras, mas não, foi feito de maneira violenta. Vamos dar uma olhada só. Acho que todo mundo já ouviu um pouquinho essa frase, juventude perdida. Gente, essa frase ela não é exagero não, tá legal? Dá uma olhada aqui. Se a gente for analisar do que os jovens de 15 a 19 anos morrem no Brasil, metade deles, mais da metade, são assassinados. Jovens não deviam morrer, jovens deviam estar trabalhando, deviam estar estudando. Se a gente pegar jovens ainda de 20 a 24 anos, metade deles também morrem dessa mesma forma. As pessoas nascem e deveriam envelhecer, mas a vida está sendo... a gente está acabando com a vida dos jovens muito antes. Perceba só, o número é absurdo, 35.783 jovens assassinados no único ano, 2017, desses 94% eram do sexo masculino. Percebe quanto que a sociabilidade violenta tem a ver com isso? Mas é óbvio, não é só a sociabilidade violenta. Além da sociabilidade violenta, tem a criminalidade violenta. Esse aqui é um resultado do Atos da Violência 2019. Qual que é a conclusão que eles chegaram? Que a criminalidade violenta vem sendo fortemente relacionada ao sexo masculino. E é o grupo etário de jovens de 15 a 29 anos, é aquela população que morre.
Veja só, quando a gente está falando de criminalidade violenta, a gente está falando de uma estrutura de cooptação de jovens, ok? E o que a gente pode chamar dessa estrutura? Tráfico é uma dessas estruturas. As facções é uma dessas estruturas que faz essa cooptação dos jovens. E também o fácil acesso às armas, que também levam os jovens a praticar a criminalidade violenta, ok? Agora, vamos dar uma olhada aqui, eu acho que o professor de geografia, você já deve ter visto esses gráficos com o professor de geografia, que eles usam muito para estudar a demografia. Mas isso traz ajuda a gente a entender como que o problema de violência e o problema de homicídio, ela é muito específica. Dá uma olhada. Aqui nesse gráfico está separado, né? Homens para cá, mulheres para cá. Quanto mais embaixo, né, mais jovens, quanto mais em cima, mais velhos, ok? Tá. O que mostra aqui? Dá uma olhada nesse gráfico. A população masculina de 15 a 19 anos é 3,9%. A população masculina de 20 a 24 anos, 4,1%. E de 25 a 29, 4%. Soma isso daí. Vai dar 12% da população. A grande maioria dos homicídios, 94% dos homicídios feitos entre os jovens estão justamente aí. Percebe como que o número é muito absurdo e a gente tem que tratar desse número de maneira específica? Como que a gente vai resolver, então, esse problema? Bom, vamos lá. Bom, a gente não precisa tirar uma solução da cartola, tá? Já existe uma bibliografia, existem evidências científicas que apontam para algumas soluções. Por onde passa? Passa por educação, cultura e trabalho. É um tripé de oportunidades. A gente percebe que quanto maior é a educação, quanto melhor é a qualidade da educação, a gente também vê que a sociabilidade violenta diminui. Porque através da educação que eu vou ter a noção de cidadania, de me relacionar com o outro, de entender que existem outras formas de solucionar os conflitos. O acesso ao trabalho, para que não caia justamente naquela estrutura de cooptação, do tráfico, das facções. E também o acesso à cultura, porque é justamente também pela cultura que a gente se relaciona com a cidade, se relaciona com os outros, se relaciona com o diferente, ok? Todo esse tripé aqui, ele precisa funcionar. A gente não precisa inventar a roda, gente. Não é simplesmente aumentando a pena ou esse tipo de coisa. Esse tripé aqui precisa funcionar, não sou eu que estou dizendo. São as evidências científicas que mostram para isso, ok? Ok. Agora, a gente vai dar uma parada aqui para a gente começar a falar sobre um outro tipo de violência que está lá no PET, que está falando sobre bullying, ok? O que é bullying? Bullying vem dessa palavra, né, inglesa, bully, que significa brigão, afrontoso, esse tipo de coisa. Como é que surgiu essa ideia, esse conceito? Bom, tinha um pesquisador sueco que ele estava investigando os suicídios entre estudantes e percebeu a existência de opressões e exclusões contínuas dentro da escola. Perceba que a gente está falando de opressão, de exclusão, a gente está falando de violência, seja ela física, seja ela simbólica, de maneira contínua. Então, veja só, não é uma briga qualquer, porque isso a gente discute, a gente se desentende, ok? Mas é a perseguição, é essa ideia de continuidade que vai classificar, que a gente vai classificar como bullying, ok? E onde que acontece? Bom, acontece no mundo todo. A gente tem alguns dados aqui que 1 em cada 3 pessoas já falaram que já sofreram de bullying nas escolas. Ok? No mundo. No Brasil, mais especificamente, 40% dos jovens estudantes já afirmaram ter faltado na escola por esse motivo. Você percebe, então, agora que o bullying é muito importante, inclusive para a qualificação das pessoas que saem das escolas? Porque se as pessoas faltam nas escolas, o aprendizado também acaba sendo afetado. E quando acontece bullying? O bullying começa a aumentar quando? A partir dos 10 anos de idade. Quando as crianças começam a ter 10 anos de idade para cima, a gente também começa a perceber que o bullying vai aumentando em quantidade,
Tá legal? Bom, na escola, onde acontece? Acontece basicamente onde não se tem supervisão, falta um pouquinho daquele olhar, né, os lugares mais escondidos. Então a gente vai encontrar bullying acontecendo com frequência nos cantos das escolas, atrás dos muros, em algum lugar da quadra, ali no meio daquela muvuca ali, está acontecendo algum tipo de violência repetida. E também na sala de aula. Mas aí você pode falar, mas professor, você não falou que acontece quando não tem supervisão? Mas veja só, dentro da sala de aula, é normal que aconteça o bullying também lá, porque o professor ele não está apenas fazendo a supervisão, ele está dando aula, está corrigindo, está escrevendo no quadro, está vendo o caderno. E qual que é o local que os jovens mais ficam dentro da escola? Na sala de aula, ok? Agora, é importante, então, que a gente tenha uma atitude positiva com relação a isso, né, de tentar resolver de tentar expor isso, porque poucas são as pessoas que sofrem bullying e pedem ajuda, então a gente precisa ficar atento, e quando a gente vê o bullying acontecendo, da gente poder agir. Agora, eu vou dar aqui uma visão da sociologia sobre o bullying, ok? Tá. Porque a sociologia, ela baseia os seus estudos através das relações e interações entre os sujeitos, tá legal? Então, como que a sociologia vai olhar o bullying? Vamos dar uma olhada aqui, olha. Vamos tentar separar em 3 sujeitos. Bullying é aquele que faz, tem aquele que sofre e tem aquele que vê, ou aqueles que veem. Aqueles que veem a gente vai chamar de plateia, tá legal? Ok, quem faz, quem sofre, quem vê. Ok, dentro da plateia existem aqueles que apoiam, tem aqueles que riem e tem aqueles que não aprovam, mas também estão ali e não fazem absolutamente nada, faz parte do conjunto ali daquela plateia, tá legal? Olha só, aquela pessoa que pratica bullying, ela se sente forte, ela se sente potente frente às outras pessoas que estão assistindo. É justamente pelo fato de existir essa plateia que ele se sente poderoso, descolado, melhor do que os outros, mais forte que os outros, ok? Por quê? A plateia dá a ele créditos sociais. Mas olha só, e se de repente deixa de haver plateia? E se de repente você simplesmente não mais acompanha esse tipo de violência? Quando não se tem mais plateia, acaba-se o quê? Os créditos sociais que a pessoa, que o jovem que faz bullying, ele colhe. Sem os créditos sociais, ele não tem mais por que fazer aquilo. Não que nunca mais vai fazer. Mas o fim dos créditos sociais é também um fator importante para a diminuição do bullying. Então, deixe de ser plateia. Todo mundo, acho que aqui que já passou pela escola, ou que está dentro da escola, ou já sofreu, ou já fez, ou já viu isso acontecer. Deixa de ser plateia e ajuda a diminuir esse tipo de violência. Ok? Ok. E também tem um outro tipo de bullying que é mais moderno, né, tem a ver com as redes sociais, que é o cyberbullying. Veja só, o cyberbullying, diferentemente do bullying tradicional, que é dentro da escola, porque o bullying tradicional vai ser nos lugares escondidos. E o cyberbullying, ele vai ser feito de maneira pública, ou seja, o cyberbullying ele se dá através, nas redes sociais, do compartilhamento de imagem, o compartilhamento de mensagens, de comentários, de memes. E o que isso expõe? Expõe aquele que está sofrendo, o cyberbullying, mas expõe e deixa muito claro para a gente o quê? Que aquele que comete cyberbullying está expondo todo o seu preconceito. Está mostrando o quanto que ele discrimina as pessoas. Então, diferentemente do cyberbullying, isso é de uma maneira pública, a gente pode tomar uma atitude muito mais pública também. Não acompanhar, não permitir, não compartilhar, não dar créditos sociais para quem pratica atos de preconceito e atos discriminatórios. Ok? O cyberbullying é extremamente violento, não envolve necessariamente a violência física, mas envolve
uma violência simbólica, uma violência psicológica extremamente grande, ok? Ok, então, como é que a gente pode resolver um pouquinho? Eu vou trazer um pouquinho do conceito, é um conceito desenvolvido por Émile Durkheim, que é um dos sociólogos clássicos, que ele vai falar sobre solidariedade. Quando a gente escuta essa palavra, solidariedade, a gente imagina o quê? A solidariedade é aquilo que eu faço para ajudar os outros, né? Ajudar quem está precisando. Não. Dentro da sociologia, a solidariedade é um conceito sociológico e ele tem uma outra explicação. Durkheim ele desenvolveu esse conceito para tentar explicar o que liga as pessoas, a sociedade, as outras pessoas. Qual é a cola, o que cimenta essa relação de uns com os outros. Muito dessa cola pode ser desenvolvida através das relações que nós temos na escola, na relação de trabalho, na relação que a gente tem com a nossa religião, na relação diária com os outros. Isso vai cimentando, isso vai formando uma espécie de cola, é a solidariedade. Mas ele vai fazer a seguinte divisão. Existem duas solidariedades aqui, a homogênea e a heterogênea. O que é uma solidariedade homogênea? É quando ela se dá com coisas muito próximas, muito iguais. Por exemplo, a solidariedade que você vai ter com as pessoas da sua família, com as pessoas próximas ali do seu trabalho. E de outras formas também, por exemplo, quando você vai num determinado local e você não conhece ninguém, mas você descobriu que aquela pessoa ali tem o mesmo nome que você, então você se aproxima mais. Quando você vai num determinado local, também você não conhece ninguém, mas você sabe que tem uma turma ali que está com a camisa do seu time, você também se aproxima. Você se aproxima, você tem essa cola que é atraída por iguais, ok? Essa é a mais simples que tem. Mas tem a heterogênea. O que é? É quando a gente se liga ao diferente, a quem pensa diferente, a quem se mostra diferente da gente, quem não é igual a nós. Essa solidariedade é que deve ser desenvolvida. E ela é desenvolvida onde? Nas nossas relações com aquele que é diferente da gente. Onde que a gente aprende essa solidariedade heterogênea? Na escola é um dos ambientes disso. É na escola, por exemplo, principalmente na escola pública, que a gente lida com aquele que não é diferente de nós, não é da mesma família que a gente, não vem da mesma classe, não é da mesma raça, não pertence ao mesmo gênero, se veste diferente, conversa diferente, tem ideias diferentes. A partir do momento que a gente vai convivendo com toda essa diferença, é que a gente vai conseguindo ter essa solidariedade heterogênea. Então, o fim, a diminuição do preconceito, a diminuição da discriminação, a diminuição da violência com o outro, envolve o desenvolvimento dessas duas solidariedades, principalmente essa aqui. Você está percebendo a importância, então, de você ter contato com o outro, de aprender junto com o outro, de conviver junto com o outro? A escola, a importância da escola é inclusive essa daí, de dar essa cola, essa possibilidade de você viver com o outro e poder respeitá-lo. A escola vai desenvolver então essa solidariedade e ela precisa então desenvolver não só essa solidariedade, mas também essa noção de cidadania. É junto com essa noção de cidadania, né, de perceber o outro, saber que os outros são diferentes, mas que têm ideias diferentes também, mas que merecem respeito, que eu não posso tratá-los como alguém que mereça, por exemplo, a violência, ou que mereça o desprezo, ou que mereça o preconceito. A gente precisa ser mais solidários dessa maneira aqui, desenvolvendo essa capacidade de lidar com um outro que é diferente da gente. A importância da escola, então, para isso, a importância da educação, ela está justamente nisso daqui, ok? Esse é um conceito que vale a pena você trabalhar em grande parte, inclusive quando cai uma redação que vai falar sobre desigualdades, esse tipo de coisa, esse conceito de solidariedade dentro das ciências sociais, dentro da sociologia, vai te ajudar, tá legal? Gente,
Espero que eu tenha ajudado bastante, espero que vocês tenham gostado da aula e é isso daí. Boa sorte!